Capítulo 8. Vida da Igreja no segundo e terceiro séculos. Primeiro, iniciação cristã. O Tratado de Tertuliano sobre o batismo e tradição apostólica atribuída a Hipólito fornecem relatos semelhantes de iniciação, que mostram um padrão geral para tornar-se parte da comunidade cristã no início do terceiro século. Naquela época, os procedimentos simples registrados no Novo Testamento e em fontes do início do segundo século já haviam sido consideravelmente elaborados, mas o padrão básico permanecia o mesmo. Grande parte dessa elaboração representava o acréscimo de ações, com a finalidade de expressar ideias doutrinárias associadas à conversão. Um longo período de instrução e um rigoroso exame moral precediam a admissão à fase inicial de preparação para o batismo. A tradição apostólica exigia que os candidatos recebessem instrução por 3 anos, mas admitia que a conduta, não o tempo, fosse o fator decisivo. A descrição a seguir assemelha-se à tradição apostólica, mas alguns trechos podem representar adições do quarto século. No que diz respeito à conduta, ensinava-se os escravos a agradarem seus mestres, os casados a estarem satisfeitos com o cônjuge, os solteiros a evitarem fornicação. Prostitutas, sodomitas e feiticeiros não eram sequer considerados para a membresia. Donos de bordel, atores de teatro pagão, cocheiros, gladiadores, oficiais que organizavam jogos públicos, sacerdotes pagãos, militares e magistrados tinham de abandonar a profissão. Caso contrário, eram rejeitados para o batismo. Escultores e pintores não deveriam fazer ídolos, senão seriam rejeitados também. Seria melhor que os educadores responsáveis por ensinar a literatura pagã da época deixassem o emprego. Porém, se não tivessem outras habilidades, teriam permissão para continuar. Os soldados não deveriam matar nem fazer o juramento militar, e o catecúmeno ou crente que desejasse entrar para o exército seria rejeitado. O homem que tivesse uma concubina deveria casar-se com ela legalmente, a fim de que não fosse rejeitado, e a concubina deveria ser fiel ao homem com quem mantinha relações. A preparação intensiva para o batismo começava na quinta-feira antes do domingo de Páscoa, momento preferido para o batismo. O tempo era destinado a jejum, oração, confissão de pecados, leitura, instrução das Escrituras e exorcismo. Domingo de manhã, o administrador orava para que Deus trouxesse o poder santificador do Espírito Santo sobre a água. Os candidatos removiam as roupas e eram batizados separadamente, primeiro as crianças, depois os homens e por último as mulheres. Os candidatos faziam uma renúncia verbal ao diabo, sua pompa e seus anjos, uma declaração de arrependimento e eram ungidos com óleo de exorcismo. Enquanto o indivíduo a ser batizado estava em pé dentro da água, o bispo ou presbítero colocava a mão sobre sua cabeça e perguntava: "Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Você crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus? Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne?" A cada pergunta, o indivíduo respondia: "Creio." Após cada confissão, o administrador orientava a cabeça do fiel para dentro da água, ou, se a mão ali posicionada não fosse funcional, a água podia ser despejada sobre a cabeça, como muitas vezes é praticada nos batismos ortodoxos posteriores. Algo bem notável nas fontes é a associação de uma confissão de fé ao batismo. A imersão tripla foi registrada pela primeira vez por Tertuliano, mas parece ter sido costume geral e continua sendo a prática nas igrejas orientais ortodoxas. Após a terceira imersão, o administrador ungia-o com óleo de ação de graças. Os recém-batizados secavam-se, vestiam-se e entravam na assembleia. O bispo impunha a mão sobre a cabeça de cada um, orava. Tertuliano associava a vinda do Espírito Santo a essa imposição de mãos pós-batismal, e depois, de acordo com a tradição apostólica, fazia outra unção. As pessoas, então, uniam-se à congregação para a oração e ósculo da paz. Seguia-se, então, a ceia batismal, que, segundo a tradição apostólica, incluía também um copo de água, simbolizando a purificação ocorrida, e um copo de leite e mel, simbolizando os alimentos dos pequenos e a entrada na terra prometida.
Exceções à prática de imersão eram feitas em duas circunstâncias. A Didaquê 7 prefere o batismo em água corrente, viva. Em sua ausência, a água fria é preferida à morna. Se não houver alguma dessas opções, a Didaquê aprova o entorno de água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além dos casos de falta de água suficiente para a imersão, uma alternativa era permitida às pessoas enfermas ou no leito de morte. Cipriano defendia as simplificações divinas de se verter ou aspergir em lugar de lavar. Quando a necessidade obriga e Deus concede sua graça, ele afirma que os benefícios divinos não eram enfraquecidos, contanto que o batismo modificado fosse feito na igreja e que a fé do dirigente e do candidato fosse sólida. Algo com que nem todos concordavam, entretanto, era o poder do batismo para tornar os acamados cristãos legítimos. Quando Novaciano se recuperou e seu bispo nomeou a presbítero, outros clérigos e muitos leigos objetaram, alegando que quem recebia a água do batismo na cama por motivo de enfermidade não podia tornar-se membro do clero. A tradição apostólica é uma das primeiras referências ao batismo de crianças pequenas. Tertuliano é a referência segura mais antiga à prática e posicionou-se contra. No entanto, meio século mais tarde, na igreja em Cartago, Cipriano apresentou forte defesa do batismo infantil, até mesmo de recém-nascidos. A descrição na tradição apostólica da cerimônia de batismo mostra que ele era destinado àqueles com a idade suficiente para ter uma participação ativa. A confissão de fé era a parte tão integrante da prática que os pais ou alguém da família falavam por quem não podia fazer por si. Até mesmo as liturgias posteriores mostram sua origem em uma época em que o batismo pressupunha a condição de crente do indivíduo. Toda a prática catequética do IV e V séculos partia igualmente do princípio de que a pessoa já havia alcançado uma idade responsável. Justino Marte reproduziu a situação normal nos primórdios ao dizer: todos os que foram persuadidos e creem que as coisas ensinadas e ditas por nós são verdadeiras e prometem ser capazes de viver em conformidade são conduzidos à água. Apesar disso, o batismo infantil tornou-se rotina no V e VI séculos. Tertuliano faz alusão ao caso de necessidade como ocasião para que crianças pequenas fossem batizadas. Aparentemente, a ameaça de morte iminente foi a provável motivação para o surgimento do batismo de bebês e crianças. De grande influência era João 3,5, o texto batismal mais citado na igreja primitiva, do qual se entendia a necessidade do batismo à entrada no céu. Inscrições mortuárias com informações sobre o momento do batismo e a idade do falecido mostram uma correlação próxima no tempo entre o batismo e a morte, independentemente da idade da pessoa. Essas inscrições revelam que o batismo infantil não era rotineiro, mas sempre que a morte ameaçava. A taxa de mortalidade infantil era elevada no mundo antigo, assim como ainda é em algumas partes do mundo hoje. A família desejava que a criança partisse desta vida tendo recebido a graça do batismo. A arte cristã logo desenvolveu uma iconografia padrão para o batismo, a qual retratava a mão do administrador sobre a cabeça daquele que estava sendo batizado. Fontes literárias, como a tradição apostólica, mostram que esse era o momento da confissão de fé. A postura também poderia ter sido funcional para a imersão e contrasta com as pinturas medievais posteriores, quando outro método de batismo havia se tornado normal no Ocidente, as quais mostram João Batista vertendo água sobre a cabeça de Jesus. O fato de o candidato estar em pé em uma pequena quantidade de água e em muitas imagens primitivas era considerado evidência contra a imersão como prática habitual, mas a mão do administrador sobre a cabeça do candidato, bem como a nudez deste, enfraquecem essa interpretação. Talvez seja por motivos artísticos que a presença de água recebe mera alusão. Nas representações primitivas, Jesus, ou o candidato, costuma ser menor do que o administrador. Isso pode ser uma alusão à ideia do novo nascimento, mas o candidato não era retratado como criança. Assim, os tamanhos relativos podem também ser resultado de considerações artísticas. Segundo, assembleias cristãs. Desde os primeiros dias, a igreja havia estabelecido o costume de reunir-se para comunhão e adoração no primeiro dia da semana, domingo, a qual os cristãos deram o nome de Dia do Senhor em homenagem à ressurreição de Jesus.
Esse nome era distinto do dia de sábado. Muitos cristãos judeus continuaram a observar o sábado, o sétimo dia, como dia de descanso, além de reunir-se para a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. O governador romano Plínio registrou o costume dos cristãos de reunir-se para adorar Jesus Cristo em um dia determinado antes do nascer do sol. Uma prática necessária porque o domingo não era dia de recesso antes da época de Constantino. Eles se reuniam novamente à noite para uma refeição, talvez o ágape, festa do amor, descrito por Tertuliano como uma ocasião para a oração, conversas santas e louvores, juntamente com a refeição coletiva na qual os necessitados também eram alimentados. As reuniões cristãs aconteciam principalmente nos lares dos membros mais abastados. No terceiro século, os cristãos começaram a alugar ou adquirir propriedades para uso próprio, remodelar casas e, ao final do século, construir salas de reunião. Justino Marte fornece o relato explícito mais antigo que temos das atividades na Assembleia Dominical, leitura das memórias dos apóstolos ou dos escritos dos profetas. Um sermão com base nas leituras, orações, a ceia do pão e do vinho misturado com água e uma contribuição voluntária para os necessitados. Esses itens são comprovados em outras fontes, bem como a entonação de salmos e hinos. Talvez ao final do terceiro século tenha havido uma separação do culto em duas partes. A primeira parte estaria centrada na instrução da palavra, a qual todos eram bem-vindos. A segunda parte estaria centrada na ceia do Senhor, a qual apenas os fiéis batizados que não estivessem sendo disciplinados eram admitidos. O nome comum na igreja primitiva para a ceia do Senhor ou comunhão era Eucaristia, graças, chamando atenção para o seu aspecto principal. Ela ocupava um lugar central nas assembleias dominicais. Outros aspectos associados à Eucaristia eram a comunhão, a memória, a esperança escatológica e a oferta. Tanto a declamação das palavras de Jesus na última ceia quanto a invocação do Espírito Santo podiam ser incluídas na oração que conferia aos elementos um novo significado. Uma linguagem realista sobre a presença de Jesus Cristo era comum, muitas vezes com um propósito antiherético, enfatizando que os elementos materiais eram meios às bênçãos espirituais. Inácio queixava-se dos docetistas, os quais se abstinham da Santa Ceia por não a considerarem carne de Jesus, que sofreu por nossos pecados. Irineu insistia na ideia de que a Santa Ceia apoiava os ortodoxos em oposição aos gnósticos, pois a invocação de Deus acrescentava uma realidade celestial à terrena, e assim trazia a esperança da ressurreição aos participantes. O texto mais popular sobre a Santa Ceia era Malaquias 1, versículo 11, indicando que os cristãos ofereciam o sacrifício puro desejado por Deus. Em contraste com os sacrifícios sangrentos do paganismo e o templo judaico, a linguagem sacrificial passou de orações de gratidão, como culto espiritual, Justino Marte, aos elementos como primícias da terra, Irineu, e então ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, comemorado com pão e vinho, Cipriano. Nos 2 primeiros séculos, apologistas cristãos como Justino Marte observavam a diferença em relação às religiões pagãs na ausência de templos, altares, imagens e sacrifícios materiais. No 3º século, como parte de uma crescente distinção entre o clero e os leigos, a linguagem do sacerdócio começou a ser aplicada com mais regularidade aos ministros cristãos, talvez de um modo mais comparativo por Orígenes, mais direto por Cipriano. A assimilação cristã da terminologia de culto aumentou ao longo do 3º século e tornou-se padrão no 4º século. Já na época, os ministros eram sacerdotes, as construções das igrejas eram templos, as mesas de comunhão eram altares e a arte sacra era comum. 3. Vida cristã. Além da reunião no dia do Senhor, a Didaca estipulava que os cristãos jejuassem às quartas e sexta-feiras, em contrastes com o jejum dos judeus, são os fariseus, às segundas e quintas-feiras. Ela também prescrevia a oração do Pai Nosso 3 vezes por dia. Diferentes fontes refletem outras práticas de oração particular diária, nas refeições 3 vezes ao dia e à noite, Clemente de Alexandria, ou 5 vezes ao dia e à noite, Tertuliano. A tradição apostólica instruía os fiéis a começarem um dia reunindo-se onde os mestres davam instrução sobre a palavra e orações eram feitas. E se não houvesse instrução no dia, lendo o livro sagrado e orando em casa. Uma versão do documento especifica outras 6 horas do dia e da noite para a oração.
Dois caminhos na Didaque e em Barnabé refletem o ensinamento moral judaico adotado pelo cristianismo primitivo. Os 10 mandamentos foram elaborados de forma que a proibição dos homicídios incluísse o aborto e o abandono de crianças pequenas e a proibição do adultério incluísse a fornicação e as práticas homossexuais. Há uma ênfase sobre os intentos do coração e também sobre as ações externas. Assim sendo, a Didaque expandiu sua versão de caminho da vida, adicionando os ensinamentos de Jesus sobre a não retaliação e o amor ao próximo, incluindo inimigos, encontrados no Sermão do Monte. A interpretação da lei por Jesus continuou servindo como resumo da doutrina moral cristã nos apologistas e parece ter sido fundamental às primeiras instruções dos novos convertidos quanto ao modo de vida esperado dos cristãos. Os apologistas tornaram a vida moral cristã o centro de seu argumento a favor da verdade do cristianismo. A carta A Diagnóstico e Apologia de Aristéides contém belas descrições de cristãos, vivendo no mundo, mas não sendo do mundo. As práticas mencionadas incluem honestidade no trabalho, pureza sexual, solidariedade familiar, boas ações aos inimigos, cuidado dos pobres, obediência às leis e oração diária. A despeito de certa idealização, deve ter havido alguma base na realidade para as atraentes descrições. O modo de viver dos cristãos e ainda mais seu modo de morrer, dispostos a aceitar o martírio, demonstraram ser um poderoso fator na conversão de pagãos à fé. Nos casos em que a doutrina moral cristã coincidia com a filosofia moral da época, os cristãos alegavam que sua religião concedia poder espiritual até mesmo a pessoas medíocres e incultas para viver a vida que, segundo os filósofos, apenas alguns podiam alcançar. O fracasso dos cristãos em viver de acordo com os padrões do Evangelho poderia resultar em disciplina. De fato, o modo de vida cristã atraía a atenção favorável de alguns pagãos. Galeno, médico e filósofo, observou que os cristãos, ao seguir suas crenças em recompensas e castigos na vida futura, alcançavam um modo de vida nada inferior ao de filósofos genuínos. Ele observou especialmente o descaso pela morte, o martírio, a restrição da coabitação, o autocontrole em questões de comida e bebida e a busca ávida por justiça. As práticas sexuais estavam sob rigoroso escrutínio dos moralistas cristãos. Os moralistas moderados, como Clemente de Alexandria, opunham-se à fornicação, ao adultério e à homossexualidade, mas defendiam a benignidade do matrimônio em oposição às tendências ascéticas da época. Com muitos outros escritores pagãos, ele limitava a finalidade das relações sexuais no casamento à geração de filhos, uma opinião partilhada também pelos moralistas estoicos do início do Império. Tertuliano, em seu período montanista, considerava o celibato melhor do que o matrimônio e era contra o segundo casamento, mesmo no caso de morte do cônjuge. Em seu tratado Monogamia, ele associou o casamento apenas uma vez ao monoteísmo, um só Deus. Apesar de suas caracterizações por vezes negativas das mulheres, ele pintava uma imagem muito positiva do matrimônio cristão, os dois tornando-se uma só carne e espírito, compartilhando uma esperança, um desejo, uma disciplina comum de vida e serviço, orando, cantando, jejuando, indo à igreja e realizando boas obras juntos. Clemente de Alexandria produziu um manual de boas maneiras para os cristãos chamados paedagogos ou instrutor. Ele abordou as atividades realizadas no curso de um dia, instruindo como os cristãos deveriam comportar-se em diferentes circunstâncias. Por mais distintos que ele e Tertuliano fossem em temperamento e abordagem, há um notável acordo entre eles quanto aos detalhes comportamentais. Caridade aos pobres e não privilegiados era uma característica do cristianismo primitivo. O forte senso de fraternidade gerava um sentimento correspondente de obrigação de aliviar as necessidades físicas dos outros crentes. A benevolência para com os outros era vista como uma imitação da filantropia de Deus pelos seres humanos. Já no início do segundo século, Inácio teve de alertar contra o uso excessivo dos fundos da Igreja à aquisição da liberdade de escravos. Justino e Tertuliano relatam que as contribuições coletadas nas assembleias eram destinadas a enfermos, idosos, viúvas, órfãos, prisioneiros, viajantes e ao sepultamento dos pobres.
Clemente de Alexandria aconselhava que era melhor fazer o bem aos indignos do que, prevenindo-se contra eles, deixar de fazer o bem aos dignos. Os cristãos serviam no exército no fim do segundo século, no mais tardar, mas muitos líderes do pensamento cristão, tais como Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alexandria, Orígenes e Lactâncio, viam com maus olhos o envolvimento cristão na guerra. Eles ora proibiam os cristãos de estarem no exército, ora aconselhavam os soldados a não participarem dos rituais religiosos do exército romano e a não matarem grande parte do tempo. O exército mantinha a ordem e construía estradas. 4. Mulheres cristãs. A vida das mulheres talvez não tenha sido amplamente abordada na literatura sobrevivente da Igreja primitiva, mas elas, sem dúvida, foram preeminentes em sua história. Apenas alguns nomes são conhecidos, mas o número de mulheres crentes era maior do que o de homens. As mulheres são mencionadas principalmente em seu papel tradicional de esposa e mãe, no qual se esperava que fossem amorosas e fiéis ao marido, gerenciando o lar de modo ordenado e educando os filhos no temor de Deus. Em contrapartida, um estilo de vida celibatário era adotado por muitos, tanto virgens que nunca se casavam, quanto viúvas que não se casavam novamente. A vida ascética foi inicialmente vivida de modo individual e particular dentro do próprio lar, mas no terceiro século havia pequenas comunidades de virgens que viviam juntas. Alguns dos mártires mais heróicos da igreja primitiva foram mulheres, tais como Blandina, em Lyon, e Perpétua, em Cartago. As mulheres também se envolviam nas campanhas missionárias do Evangelho, acompanhando apóstolos e evangelistas em suas viagens e trabalhando nos núcleos femininos das casas, às quais os homens não tinham acesso. O apócrifo Atos de Paulo concedeu posição de destaque a Tecla, que se tornou objeto de culto como santa na Ásia Menor. Apesar do sentimento de alguns de que as mulheres não eram mestres dignas de confiança, elas estavam frequentemente envolvidas no ensino privado. Viúvas e virgens desempenhavam papéis essenciais nas congregações desde os tempos antigos. Certamente, ao terceiro século, se não antes, havia mulheres com o título de diaconisa. Somente em seitas monoteístas e algumas seitas gnósticas e mulheres envolviam-se na pregação pública e na presidência de funções litúrgicas. Tertuliano, por exemplo, objetava a ideia de mulheres realizarem o batismo, mas outras fontes indicavam a assistência delas no batismo feminino. As censuras do Novo Testamento contra mulheres no ensino público eclesiástico e na posição de anciãs parecem ter sido uniformemente observadas na corrente principal da Igreja. 5. Esperança cristã. Dois padrões de esperança escatológica surgiram no início do cristianismo, a partir de uma certa vertente do judaísmo apocalíptico. Desenvolveu-se uma escatologia quiliástica. De acordo com esse ponto de vista, todos os falecidos aguardavam no mundo adiando pela vinda do reino terreno. O reino messiânico temporário, com os justos e os injustos separados em diferentes compartimentos. O quiliasmo cristão situava a ressurreição do justo, a primeira ressurreição, na época do retorno de Jesus Cristo e da inauguração de seu reino terreno em Jerusalém. Baseada em Apocalipse 23, essa visão limitava a duração desse reino por 1000 anos. Daí a designação milênio, latim, ou quiliasma grego. Ao final desse período, o restante dos seres humanos seria levado para juízo com a subsequente separação eterna no céu ou no inferno. O quiliasmo fazia parte da polêmica contra Marcião e os gnósticos em Justino Marte, Irineu e Tertuliano. Irineu integrou o reino milenário em sua teologia, interpretando-o como um tempo em que os corpos ressurretos seriam acostumados à existência espiritual e preparados para a visão celestial de Deus. Tertuliano postulava que os mártires eram uma exceção e não precisavam aguardar no Hades pela ressurreição como os outros, indo diretamente para a presença de Jesus Cristo. Outros defensores do quiliasmo no cristianismo primitivo foram Pápias, Vitorino e Lactâncio. Um padrão alternativo de escatologia não quiliástico entendia o reino futuro de Deus e de Cristo como celestial, não terreno. De acordo com esse ponto de vista, também derivado de fontes judaicas, os justos que morreram já estão no reino dos céus, isto é, no paraíso, e não há qualquer vestígio de um reino terrestre provisório.
Em lugar das ideias sobre a permanência dos mortos no Hades e o milênio terreno, essa visão adotava a crença em uma estada intermediária do justo no reino celestial, na presença de Cristo. Muitas vezes expressava-se a convicção de que Cristo, na ressurreição, havia libertado do Hades os justos mortos no Antigo Testamento e os levado para o reino celestial intermediário. Essa forma não quiliástica de esperança cristã interpretava Apocalipse 20, verso 3 e 4 como uma referência. Primeiro, a prisão de Satanás pelo ministério, morte e ressurreição de Jesus. Segundo, a volta à vida dos decapitados por amor a Jesus, como a ressurreição de sua alma no momento da morte para entrarem no paraíso com Cristo. E terceiro, há 1000 anos como símbolo desse reino provisório dos fiéis com Cristo na Jerusalém celestial. Na segunda vinda, ocorreria a ressurreição dos corpos e o julgamento final. Essa corrente não quiliástica de pensamento escatológico foi amplamente difundida no cristianismo primitivo e é representada por escritores como Hermas, Policarpos, autores de Carta de Gneto, Ascensão de Isaías, Apocalipse de Pedro, Martírio de Policarpo e Carta das Igrejas de Viena e Leiden. Clemente de Alexandria, Orígenes e Cipriano. Não existe qualquer prova de cemitérios exclusivos a cristãos no período primitivo. Em torno de 200, a Igreja de Roma adquiriu aquilo que passou a ser o núcleo da catatumba de Calisto, mas o uso compartilhado dos mesmos túmulos por pagãos e cristãos continuou sendo comum no quarto século. Os cristãos seguiam as práticas habituais de sepultamento da sociedade. Elas serão examinadas no próximo capítulo com relação ao desenvolvimento do culto dos santos. Por vezes, eles expressavam sua fé e esperanças em inscrições, imagens simbólicas e pinturas em seus sepulcros. Presente em todas as formas de esperança escatológica ortodoxa estava a crença na ressurreição corporal, em contraste com as opiniões gnósticas quanto à ressurreição unicamente da alma. Tanto gnósticos quanto não quiliásticos ortodoxos acreditavam que os justos iam imediatamente para a presença de Deus no céu após a morte. Mas o não ortodoxo não associava essa crença à expectativa de ressurreição do corpo. Orígenes enfatiza o corpo espiritual, mas a maioria, talvez em oposição direta ao gnosticismo, enfatiza a ressurreição da carne. Além de Orígenes, que aceitava a possibilidade da salvação universal após um período de purificação e educação das almas na vida após a morte, aqueles que discorriam sobre o assunto entendiam uma divisão final da humanidade entre céu e inferno. A expectativa de recompensa eterna sustentava a resistência cristã diante de perseguições e outras dificuldades.